Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão e começa agora a nossa resenha com a participação dele, o jornalista John Coutrin, que está aqui. John, aliás, muita gente estava com saudade de ti, né? Tu estava aqui sexta-feira, eu não estava, mas recebi muita mensagem dizendo, cadê o John Coutrin? Tá aqui, gente, tá de volta. Estamos aqui, Olavo, boa noite a você, boa noite a todos. Mensagem especial aqui hoje, que não está aqui conosco, nosso companheiro Ricardo Marques, mas desde já parabéns para ele, felicidades. Está comemorando mais um aniversário, né? Então, está lá em Caxias nesse momento com a família. E nossa saudação, nossos parabéns para o nosso amigo e colega Ricardo Marques. A gente aproveita para mandar aquele alô também, aquele salve para o município de Caxias, que está sempre acompanhando a gente aqui, seja na nossa resenha ou durante todo o nosso Tá Na Hora. Muita gente acompanhando. Muito obrigado. Bom, hoje o Legislativo Estadual e o da Capital, o Legislativo Municipal, retomaram suas atividades. Na Assembleia Legislativa, os trabalhos também recomeçaram hoje. Mas o destaque foi a afirmação do governador Carlos Brandão, dizendo que vai ficar no comando do Estado até o final. Deu essa grande possibilidade. Mas antes do governador Carlos Brandão, vamos começar por São Luís. Isso. Falando sobre a movimentação também. Foi um dia movimentado, né? O Marcelo está dizendo aqui, pra gente começar... Tá, vamos começar então pelo Estado, né? Já está aí no ponto a fala do governador. Então, a repercussão grande dessa possibilidade, a gente mostrou até aqui agora há pouco, John, o governador Carlos Brandão, dizendo que há grandes chances, praticamente 100% dele permanecer até o final. Tudo indica que eu vou ficar até o fim do governo, até porque o vice-governador já disse que não vai sair do governo. Então, assim, em respeito ao nosso grupo, pelo nosso grupo, todos dizem, rapaz, mas tu vai ficar sem mandato. Às vezes é melhor você ficar sem mandato, mas salvar o grupo. Então eu estou pensando mais no grupo do que em mandato, né? E no povo, né? Porque senão isso vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo, ou seja, se deixar no comando do vice, e ele falou também, num trecho maior que a gente mostrou agora, John, que o vice não renunciaria, ou seja, confirmando aquela informação de que ele teria sugerido para o Felipe Camarão renunciar também. Essa fala do governador só confirma aquilo que foi na semana passada, quando ele reuniu 12 partidos, e ali oficializou a pré-candidatura do Orleans Brandão ao governo do Estado. Vocês lembram disso, né, dessa reunião partidária. E ele externou isso hoje na Assembleia, dizendo que tem um apoio político do grupo de 12 partidos, mas que só isso não basta. Atrelado a isso, também tem a questão das pesquisas, que segundo o governador Carlos Brandão, o Orleans está muito bem posicionado, e isso cacifa ele para disputar o governo do Estado. E ele deixou ali, acho sempre importante destacar, que há uma vontade do Olavo, do Carlos Brandão, governador, de disputar o Senado. Mas só que a conjuntura não permite. Como assim? Para o governador Carlos Brandão disputar o Senado, ele queria que o Felipe Camarão renunciasse. Como assim renunciasse? O Felipe Camarão abriria mão do cargo de vice, renunciaria, e aí o Brandão sairia, o Felipe Camarão teria renunciado e haveria uma eleição indireta pela Assembleia, em que seria eleito um governador pela Assembleia, e este governador seria, portanto, indicado, atrelado ao governador Carlos Brandão, e ali faria a sucessão, né? Ou seja, o Orleans teria o apoio desse governador tampão ali com a estrutura da máquina, né? Mas isso o Felipe disse que não vai abrir mão, e hoje nessa conversa lá com os jornalistas, foi uma coletiva de imprensa antes da abertura dos trabalhos na Casa Legislativa, ele afirmou o seguinte, que prefere ficar sem mandato. Olha só, o Brandão disse que o governador prefere ficar sem mandato para salvar o grupo. Foi uma frase muito forte e emblemática, né? O governador Carlos Brandão, como o nome é colocado nas pesquisas, ele lidera para senador. Seria um candidato que, tudo indica, seria eleito a senador do Maranhão. Então ele está disposto a abdicar de 8 anos de mandato de senador para, segundo ele, salvar o grupo. Salvar o grupo, como ele fala, salvar o grupo é o quê? Salvar a base aliada de deputados, não é? O grupo que está ali com ele, dos partidos, deputados federais, todo mundo que está em torno do palácio, mais próximo do próprio governador Carlos Brandão. Inclusive, secretários que ele falou lá, não é? Que serão candidatos, entre 8 e 10 secretários de Estado serão candidatos nessas eleições a deputado. Então, em resumo, foi isso, ele confirma. Mas ele deixou também no preâmbulo da fala dele de que o Lula pediu
para que o Brandão fosse candidato a senador. Mas ele disse que, por hora, neste momento, as condições são mesmo para ele ficar até o final, para apoiar a candidatura do Orleans e, segundo ele, para salvar o grupo. O que a gente sempre vem falando também dessa conversa que ele vai ter ainda com o presidente Lula, que ele ainda vai ter, o Lula vai ter com o Camarão, na possibilidade, viu, Olavo, deles se acertarem. O Lula quer, na verdade, você telespectador, o Lula quer uma pacificação, um palanque unificado aqui no Maranhão. Ele quer que o Brandão e o Camarão se acertem. Mas está difícil por quê? Porque nem o Brandão aceita abrir mão, recuar da candidatura do Orleans, e nem o Camarão também aceita recuar de não ser candidato, né? De abrir mão de ser candidato a de recuar, de abdicar de ser vice-governador, renunciar ao mandato. Então fica muito difícil essa equação fechar. O que pode acontecer é do Lula tentar fazer essa unificação, pacificação, entendimento entre eles. Se não houver, ele lavar as mãos e pelo menos pedir o apoio. Não, já que vocês vão se unir, mas lá no Maranhão, no palanque de vocês, o candidato a presidente vai ser eu, né? Tanto o palanque do Orleans, o palanque do Felipe será do Lula, e ele não viria ao Maranhão no primeiro turno, né? Seria a possibilidade aí de tentar, pelo menos, aí, não criar muitas arestas, né? Do palanque do Lula, porque ele se preocupa com isso, se preocupa com o Maranhão. Maranhão é importante, Maranhão é um estado, Olavo, que sempre dá uma votação muito boa para o Lula. Sim. Então, ter um palanque dividido, ter aliados divididos, aqui é muito ruim para ele. Ou seja, então, o governador, mais uma vez, reafirmando que está disposto mesmo a ir até o final do mandato e que, portanto, o candidato está confirmado para a candidatura do Orleans Brandão. É isso aí. Agora, deixa eu te falar um negócio. Que história é essa de abraço de urso lá na Assembleia Legislativa, abraçando um deputado? Que história é essa, John? Olha só, já coloquei essa imagem. Você lembra, Olavo, que na semana passada o deputado Rodrigo Lago fez uma postagem nas redes sociais? Tu lembras disso, né? Vocês comentaram aqui no programa que, ao ver de alguns palacianos, saiu como uma mensagem intimidatória, ameaçadora, porque o Brandão ficaria sem mandato e perderia, segundo o próprio Rodrigo Lago, a blindagem, não é? A blindagem de um mandato. E o que o Rodrigo Lago disse aqui quando o governador, ainda na reunião com esses 12 partidos, na semana passada, disse que ficaria até o final e apoiaria o Orleans. Abre aspas. Diz o Rodrigo Lago, abre aspas. O anúncio pelo governador Brandão de que permanecerá até dezembro conforta quem tem sentimento de justiça. Inelegíveis em 2026, a partir de 2027, os irmãos Brandão, a cunhada e o sobrinho, responderão sem blindagens pelos gravíssimos crimes praticados nesses últimos anos. Foi a fala do deputado Rodrigo Lago. O deputado Rodrigo Lago é um deputado de oposição na Assembleia, não é? E aqui, muitos entenderam que seria uma espécie de ameaça. Sim. De ameaça dos comunos socialistas em relação ao governador Carlos Brandão e seus parentes e aliados, não é? Mas hoje, lá na Assembleia, houve um encontro aí do deputado Rodrigo Lago com o governador Carlos Brandão. Se abraçaram lá, tá aí as imagens, né? Eles dois se abraçando. O Carlos Brandão com o Rodrigo lá se apertaram as mãos, se cumprimentaram, né? Um riu pro outro, conforme as imagens. Mas a gente vê que foi um gesto civilizatório, mas tanto o Rodrigo Lago quanto os deputados de oposição, eles são críticos bem ferozes, né? Em relação à gestão do Carlos Brandão. E essa fala aqui, que foi colocada, diz tudo, não é? Mas hoje o clima foi mais tranquilo na Assembleia, mas pode ter certeza, Olavo, que amanhã vai continuar, né, o chumbo grosso para cima do governo do Estado, né? Tanto dele, do Rodrigo Lago, quanto do Otelino, quanto do Márcio Gerri, Carlos Lula, federal, né? Márcio Gerri, essa turma que faz parte aí hoje do grupo de oposição, que formado por esses deputados ali na Assembleia. O Najib não está mais, o Najib aparece na imagem ali, o Najibim, ele não está mais no grupo de oposição. Já é governista. Já é governista, falou inclusive hoje na Assembleia hoje. Você falou isso aí, também teve manifestação, postagem nas redes sociais do deputado Márcio Gerri, você estava lembrando, isso. Semana passada também ele publicou também algo bem assim, bem delicado, bem grave mesmo, em relação a acusações também contra o governador. Mas deixa eu mudar de assunto, voltar aqui para o início da sessão, que a gente tem uma fala aí, um recorte da presidente Iracema Vale, a gente vai acompanhar. Eu não descarto nenhuma possibilidade, porque eu sou uma pessoa de grupo.
E nós temos aqui a liderança política do nosso governador Carlos Brandão, que sempre decide as coisas em grupo, conversando, dialogando com os partidos, com as pessoas que compõem esse grupo político. E nós vamos estar, sim, ao lado do nosso líder governador Carlos Brandão e do nosso grupo político, escolhendo o melhor caminho para o Maranhão. E onde for a posição da Iracema, a Iracema vai estar pronta para assumir a posição e ajudar no processo de um governo que nós acreditamos que está dando certo, está dando resultados para a população e que nós queremos que continue. Aliás, John, a presidente Iracema, que já foi colocada para a reeleição de deputada estadual, como pretensa candidata a vice-governadora e, mais recentemente, até senadora, né? Neste caso, ela respondeu uma indagação relacionada à candidatura dela ao Senado. Na semana passada, houve aí informações de tratativas da Iracema Vale para se filiar ao PT e disputar o Senado. Isso pode ocorrer? Pode, né? A Iracema já foi do PT, tem boa relação com a cúpula do partido. Mas, por hora, ela não pode se filiar ao PT porque ela ainda está no PSB. A gente tratou de semana passada que o PSB... Esperar a janela, né? Esperar a janela. O PSB expulsou o PSB de bola. Expulsou 6 deputados, mas não expulsou a Iracema. Aí eu falei, mas por que não expulsou a Iracema? Justamente ela ficar no partido, não é? E não foi uma decisão política, estratégica, para ela ficar no PSB ainda e não migrar logo para o PT ou para outro partido, não é? Entendi. Além do PSB hoje ser liderado pelo próprio Otelino Neto, né? Então ali o PSB vai ser um partido de oposição na Assembleia, que fará bloco ali com o PCdoB. E eles, Olavo, terão ali 11 deputados, né? Inclusive o Fernando Braz. Importante destacar, Fernando Braz está filiado momentaneamente no PSB de bola, mas Fernando Braz concorrerá a deputado federal pelo PSD de Dado, que é o partido do irmão dele, o Eduardo Braz, que ainda é governador. Isso foi para que o partido tivesse números de deputados para participar de comissões técnicas na Assembleia Legislativa. Tá, falando ainda em Eduardo Brade, um comentário aqui da Sebastiana, ela diz o seguinte, que a cidade sem transporte, uma vergonha, tá chateada e não é para menos, né? Essa greve toda aí, pegando todo mundo de surpresa e um prejuízo para todos. Boa noite, tava com saudades, um abraço. Ô Sebastiana, mora no condomínio Praias Belas, muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos os dias. Essa greve tá tirando de tempo todo mundo, né? Falta mesmo de... A gente precisa ter muita paciência para aguentar tudo isso, sobretudo quem precisa ali diretamente do transporte. Deixa eu mudar aqui a página, porque, John, sobre a Câmara Municipal, agora sim a gente falando sobre a Câmara, por lá os trabalhos começaram, mas ainda nem sinal de votação da lei de orçamento anual, ainda não tem data, né? Não tem data, não é? Eles devem votar amanhã, se eu não me engano, ou essa semana, o reajuste dos professores, 16% que o Eduardo Brade deu. Mas o orçamento do município não. Tanto que o Eduardo Brade, prefeito de São Luís, divulgou agora há pouco um vídeo em que ele reclama que não voltou ao orçamento, que ele viu desde agosto do ano passado. Ele disse que é a única capital em que não foi aprovado o orçamento pela Câmara de Vereadores. Ele pede aí que a população pressione seus vereadores, o vereador que votou, para que ele ali coloque em pauta a LDO, né, o orçamento, a votação do orçamento de São Luís. Mas na Câmara hoje, estivemos lá, conversamos com alguns vereadores. A pauta foi a questão da paralisação do transporte público de São Luís e também entrou a eleição, não é? A gente conversou com o Beto Castro e conversou também com o vereador Dr. Joel. Acho que tem alguns trechos aí lá para a gente acompanhar. Nós temos? Não tem. Então, é o seguinte, essa questão também é importante, porque tinha a fala do Dr. Joel, né, que é o líder do governo lá, do governo municipal, né, lá na Câmara de São Luís, que estava falando, inclusive, respondendo sobre a questão de greve, né, John? Sim. Muitos vereadores chegaram dando boas-vindas, mas também criticando a questão da greve dos rodoviários. Na avaliação do Dr. Joel, ele disse que é uma greve política, não é? Para desgastar ali a imagem do prefeito Eduardo Brade. A avaliação do líder do governo, Dr. Joel, ele disse que isso faz parte de uma orquestração ali para atingir o mandato do prefeito Eduardo Brade, então ele considera essa greve como política. E o próprio Joel também falou sobre uma possível candidatura do prefeito Eduardo Brade ao governador do estado. Segundo
o líder do governo, Brade, na Câmara, doutor Joel, vereador doutor Joel, ele afirmou que no começo de março, ele entende no começo de março, quando abrir a janela, o prefeito Eduardo Brade deve anunciar que será candidato a governador. E isso, gente, segundo o vereador doutor Joel, não é? Estão dando até data, né, para o Eduardo Brade anunciar que será candidato a governador, que é dia 1º de março. Eu vi hoje lá na Câmara esse zum, mas acho que está faltando combinar com o próprio prefeito, não é? Que ele não tem falado isso para ninguém, tem ficado na dele, não tem tratado de política, não é? Tem essa questão da greve para resolver, paralisação do transporte e outras situações. Acho que o prefeito Eduardo Brade não está pensando em política nesse momento. Mas os aliados estão aí, né? Dizendo que ele vai ser candidato a governador. Mas o prefeito Eduardo Brade é uma pessoa muito prudente em relação a isto, né? Ele estratégico, né? Estratégico, exatamente. Ele não dá declarações, não fala nada. E se for para ele sair, ele vai anunciar já no prazo limite, que é aí do final de março para o começo de abril. E a gente vai aguardando, porque há aí uma expectativa para esse anúncio, porque depois, Sim. Olha aí, já antes do final, né? Estamos chegando já aqui no final do nosso Tá Na Hora, mas antes dessa ponderação toda, você vê que a movimentação é muito intensa para essa expectativa de anúncio ou não de pré-candidatura a governo do estado do prefeito da capital, São Luís, o prefeito Eduardo Brade, e a gente segue acompanhando todos os passos, os bastidores da política aqui no nosso Tá Na Hora, e você aí do outro lado sempre com a gente. Muito obrigado, John, obrigado, valeu. Até amanhã. O Tá Na Hora fica por aqui, obrigado pela audiência e companhia, a gente volta amanhã às 6h30, fica com Deus, beijo na família. A gente encerra com imagens lá de fora, São Luís, nessa noite de segunda-feira. Até amanhã. O bairro da Forquilha aí você acompanha com a gente.